Meus amados amigos e irmãos, quero saudar todos vocês com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus. Eu quero passar aqui nessa noite, já que o expediente já se findou, são 18 horas e 35 minutos, e eu quero lhes trazer aqui uma pequena reflexão, para nós termos a base que nós formos falar. Eu quero fazer uma meditação em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Lucas 2,52, Lucas falava que e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Paulo, escrevendo aos Efésios, no seu capítulo 4, versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Lucas, ele fala que Jesus crescia no meio daquelas crianças, mas Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quer dizer, a mente de Jesus já estava bem evoluída, que até os homens ouviam o que Jesus tinha para falar. Paulo, ele escrevendo, como nós falamos aqui aos Efésios, no seu capítulo 4, versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, e à medida e estatura completa de Cristo. Paulo, ele fala que a nossa estatura, nós como homens, para chegarmos à estatura de Cristo, como homens perfeitos, mas pela estatura, pela medida, pela mente de Cristo. Muitas vezes nós, como homens que somos, às vezes nós não desenvolvemos a nossa estatura mental. Às vezes crescemos muito em estatura física, mas deixamos a desejar a nossa estatura mental. E há aqueles também que desenvolvem muito a sua estatura mental e deixam a desejar a sua estatura física. Mas vale você desenvolver uma estatura mental do que você ter uma física avantajada e não ter a mente de Cristo. Muitas vezes nós vemos aquela pregação lá de Zaqueu, e achamos assim, Zaqueu era pequeno em estatura. É um texto que merece ser lido e relido. A questão de muitas vezes nós interpretarmos os textos antigos, meus irmãos, requer muito a exegese e a hermenêutica. Hermenêutica é o texto, a exegese é o tempo que foi descrito. Eu ouvi uma explicação e uma frase bem proveitosa, que dizia o seguinte, não estou me lembrando aqui, o mundo abençoado, mas eu vou me lembrar, que dizia o seguinte: olha, o que nós falamos hoje aqui
nesse momento onde nós estamos vivendo esse tempo, né? Muitas vezes serão interpretados de outra forma, de outra maneira, daqui a 100 anos, a 200 anos, porque existe, eu não sou professor de português, mas existe o vício de linguagem, né? A maneira que muitas vezes nós colocamos uma palavra aqui no Ceará e no Sul é interpretado de outra maneira. Uma palavra lá do Sul, aqui também é interpretada de outra maneira. Uma palavra aqui, que em Portugal é interpretada de outra maneira, tá? Então existe também, como interpretação de palavras, o vício de linguagem, né? Então, se nós formos analisar, hoje nós falamos assim, uma frase que sempre o nosso pastor Romero fala: estou vivo de alegria, porque ele disse, ninguém não está morto de alegria, né? Existe essa frase, né? Ou hoje estou tão feliz, estou morto de alegria. E é uma realidade, como ele disse. Quem é o morto que está alegre? Né? Então ele diz, eu estou vivo de alegria. Então, essas frases que nós colocamos hoje aqui, daqui a 1000 anos, daqui a 400 anos, como é que aquelas pessoas vão ouvir e vão interpretar? Como é que esse cara estava morto? Está dizendo que estava morto de alegria. Então são frases, tá, que devemos interpretá-las conforme a exegese do tempo que ela foi escrita e como nós podemos reproduzi-las no dia de hoje, né? Então existem muitas frases que nós devemos ter cautela no analisar, tá? E saber na época que ela foi escrita e como ela se deve proceder. Ponto. Agora, aonde eu quero chegar? Eu quero ir mais profundo, irmãos, me permitam, tá? Aonde Paulo, né, em Lucas 2,52, fala que Jesus crescia em graça e conhecimento para com o homem e para com Deus. Paulo, ele fala que nós devemos... Paulo, ele relata da seguinte maneira, né? Até que todos nós, homens, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que nós, homens, chegamos à medida, à estatura completa de Cristo. Como era a estatura de Cristo? Estou falando já, não é estatura física, mas a mente de Cristo, como a própria Bíblia nos fala, e Paulo também nos fala, que nós devemos ter a mente de Cristo, a estatura, a mente de Cristo, né? Darlene, Pai do Senhor, minha amada, muitíssimo obrigado pela sua presença. Então, quando Paulo, ele fala que nós devemos chegar aqui, como homens, a estatura completa de Cristo, não é a estatura física, ele fala da estatura espiritual, da mente de Cristo, que nós devemos ter a mente de Cristo. Então Paulo faz essa comparação para nós chegarmos a essa plena estatura, como a Bíblia diz, a estatura de varão perfeito, outras versões falam. Então nós devemos, ao analisarmos, meus irmãos, sabermos a hermenêutica do texto, a interpretação do texto, a exegese, o tempo, como nós já falamos, nós estávamos colocando um dadinho aqui, que há muitos vícios de linguagem, como interpretação do tempo que foi escrito. E uma das coisas que nós pegamos como exemplo, que sempre o nosso pastor Romero fala,
é que as pessoas às vezes dizem, eu estou morto de alegria, e ele sempre coloca, eu estou vivo de alegria. Então daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos, como é que essas pessoas vão interpretar esse vício de linguagem? Eu estou morto de alegria. Como é que eu vou dizer? Rapaz, como é que a Bíblia está dizendo aqui que estava morto de alegria? Esse morto está morto e não vivo. Como é que o morto vai se alegrar? Então são vícios de linguagem, são exegeses dos tempos que se falam. Ponto. Então nós como cristãos, amados, como Paulo ele coloca muito bem aqui, para que nós venhamos chegar à verdadeira estatura de varões e varoas perfeitas, nós devemos ter muita cautela naquilo que nós devemos falar. Muitas vezes, nós como cristãos, pensamos às vezes que estamos exortando as pessoas, estamos criticando. Às vezes, meus irmãos, permitam-me falar, nós somos cristãos e nós temos uma postura que Deus nos deu através da mente de Cristo para que atingíssemos a verdadeira estatura. E nós que temos a mente de Cristo devemos, com certeza, saber nos portar e nos falar muitas vezes palavras que não venham agredir as pessoas, que não venham machucar as pessoas. Porque nós temos a mente de Cristo. Deus nos deu a sabedoria, como Jesus crescia, como fala lá em Lucas 2,32, em conhecimento e graça para com os homens e para com Deus. E às vezes nós às vezes nós nos tornamos meninos, meninos, ao muitas vezes postarmos algumas frases, a muitas vezes criticarmos as pessoas, e nós estamos sendo meninos. E Paulo também, ele nos mostra lá em 1 Coríntios, ele diz da seguinte maneira: quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora eu não sou mais menino, eu sou homem, então eu tenho que fazer coisas de homem, coisas de pessoas adultas. E todos nós cristãos, irmãos, seja uma criança ou seja uma pessoa adulta, pela Bíblia, nós nos tornamos adultos, porque somos cristãos, somos diferentes do povo do mundo. O nosso linguajar é outro, o nosso proceder é outro, tá certo? E muitas vezes nós, até pessoas cristãs, ficam tirando chacota dos outros nas redes sociais e às vezes também pessoalmente. Deus nos deu, irmão, autoridade, nos deu ordem e decência como parâmetro da igreja para que nós pudéssemos nos portarmos como os verdadeiros cristãos, no saber o que nós devemos falar, o que nós devemos pronunciar, para não ser palavras de baixo calão ou palavras paupérrimas, Estou falando dessa maneira, irmão, porque existem pessoas que se portam dessa maneira. Pessoas que ficam fazendo coisas do que era do mundo ainda. Deus nos deu autoridade, irmãos. Autoridade vinda do Espírito de Deus. Para todos os nossos procederes, quer ser dentro de redes sociais, ou fora delas, ou no púlpito de uma igreja, onde quer que você esteja, mas que você esteja um padrão, ordem e decência. Há pessoas que tiram tempo para criticar as pessoas nas redes sociais, para fazer chacota, para criticar, para apontar. Muitas vezes essas pessoas são meninos e nós até relevamos,
Mas as pessoas que são palavras tão pesadas que às vezes dá vontade de a gente falar, mas a gente, para não criar polêmica, a gente prefere, às vezes, amenizar. Não nos calarmos, mas amenizar a palavra. Eu acho que a palavra mais dura para essa pessoa que nós podemos falar, com licença, irmãos, são meninos. E o homem natural, quando ele se torna adulto, em estatura física, mas como nós falamos anteriormente, ele não chegou à estatura de varão perfeito, de mente, ele não atingiu ainda a mente de Cristo. Segundo alguns psicólogos, o homem, ele tem até 30 anos para desenvolver, para chegar à estatura de homem, de tomar suas decisões responsáveis até 30 anos. Depois de 30 anos, se ele não atingir, meu irmão, vai ser uma criança o resto da vida. Então que nós, como cristãos, meus irmãos, venhamos saber os nossos limites, o nosso pronunciar, o nosso comportamento, como devemos falar, como devemos tratar o irmão, tirar esse negócio de chacota. Isso não ficou para nós cristãos, não, irmãos. Nós cristãos, nós temos um padrão, o padrão de Cristo. Como falo sempre, o irmão Evaldo tem os seus defeitos, suas falhas, suas imperfeições, tem. E Deus as conhece, mas vocês não conhecem a intenção do meu coração, o meu proceder. E se acaso alguém tem alguma coisa contra o irmão Evaldo, contra qualquer outro irmão, não proceda em querer falar em rede social, de encontro ao irmão, a Bíblia diz que nós devemos, se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele e fale com ele. Se caso não resolver, leve uma testemunha. Mas esse negócio de você tirar chacota, apelidar as pessoas, botar apelido, isso não ficou, isso. Agora eu falo que nem aquele ditado, né, que é antigo, que se diz: isso não mais me pertence. Isso não pertence mais a gente, não, irmãos. Esse negócio de apelido, disso, daquilo, ficou para aquele tempo que nós éramos no mundo, que as pessoas nos chamavam de moleque, né? Chamavam assim a gente, né? Quando nós éramos ali no mundo, que brincávamos, que fazia. Isso já passou para nós, nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Nós não somos mais essas pessoas. Então nós devemos nos proceder agora como homens e mulheres que atingiram o seu verdadeiro ou a sua verdadeira estatura de varão e de varoa, buscando conhecimento entre os homens para com Deus. E como Paulo fala lá em Efésios 4:13, né, que diz que nós, como homens, devemos atingir a verdadeira estatura, de homens perfeitos, a verdadeira estatura em Cristo. A nossa mente deve buscar a verdadeira estatura de varão e varoa perfeita em Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos distinguir, sabemos nos portar e se comportar como verdadeiros cristãos. Tá bom, meus amados? Então que nós possamos meditar em muitas coisas que às vezes a gente posta ou escreve em redes sociais. Tá bom? Muitas vezes é os nossos desabafos, as nossas ofensas, mas nós devemos nos portar
e sabermos como nós devemos proceder, principalmente nessas redes sociais. Tá bom? Cristão, poste rede social, pode postar as coisas bonitas, suas fotos, glória a Deus. Poste palavra, pregue a palavra de Deus, irmãos. Porque eu costumo sempre dizer, as redes sociais para o cristão é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Nós não temos condições de sairmos daqui e ir para a África, né? Porque todos nós, é uma realidade que muitas vezes nós cristãos, nós só nos colocamos missionários se nós formos para a África, para a Ásia, sei lá para onde for, para fora. Mas muitas vezes nós não somos missionários dentro de nossas casas. A maior missão que nós devemos ter, irmãos, é nas quatro paredes de nossa casa. E nós louvamos a Deus porque Deus está nos dando essa oportunidade. Eu e você somos missionários dentro de nossos próprios lares. Aí sim nós podemos sair e pregar fora das quatro paredes, né? Chama-se as missões transculturais, aquelas que ultrapassam as paredes de nossas casas e de nossas igrejas, onde nós iremos para a África, para a Ásia, para Estados Unidos, para Portugal, para a França, seja qualquer canto for, mas que primeiro nós venhamos ser os verdadeiros missionários dentro de nossas casas, bom? Portanto, esse local aqui, Instagram, Facebook, YouTube, são locais que Deus preparou para que nós pudéssemos pregar a palavra de Deus, para chegar até os confins da terra. E com certeza foi uma bela maneira que Deus preparou para nós. Boa noite, dona Rita, paz do Senhor, para que nós pudéssemos levar a palavra de Deus, tá bom? Então as redes sociais para nós cristãos, irmãos, é isso, pregar a palavra. Chacota, piadinha, não ficou para nós cristãos, tá bom? Então que nós venhamos ter sabedoria, ter a mente de Cristo, para quando nós formos anunciar o Evangelho, pregar a palavra com sinceridade, não como meninos, porque nós já fomos meninos um dia, mas hoje nós já atingimos a estatura de varão e de varoa perfeito. Tá bom, meus amados? Que nós possamos pedir a Deus sempre a sabedoria, a graça e a misericórdia dele em nossas vidas, para que possamos a cada dia termos a autoridade vinda de Deus para anunciar a todos aqueles que de pronto estarão a nos perguntar sobre a nossa salvação, que viemos nos indagar, por que tu é salvo? Tu é assim, aquilo outro, tu é salvo. Eu sei e tenho uma resposta do Deus que eu tenho crido. Que todos nós possamos ter, meus irmãos, convicção da nossa fé, para que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Meus amados, eu quero lhes agradecer, tá, pela presença de vocês e quero lhes convidar todos os dias às 7h30, 7h35, no máximo nós começamos um devocional no canal do YouTube, tá bom? @EvaldoHolanda6858, programa Mundo Cristão. Nós estamos no devocional, começamos no Salmo 1. Hoje nós terminamos o Salmo 126, amanhã iremos para o Salmo 127. E Deus está nos dando graça, tá bom? Nós estamos passando por lutas, por provas, estamos sim. Mas o meu Deus, o teu Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que nos dá vitória. Estamos com problema de doença
meu irmão está cometido com enfermidade. Nós estamos administrando esse tempo, tá? Mas nós cremos na vitória que Deus já nos deu, tá? As provas vêm, as lutas também, mas nós saltamos muralha, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus continue lhes abençoando, em nome de Jesus. Graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus, tá bom, amados? Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.